Olá pessoal, esse vídeo faz parte da segunda parte da aula 3, que é referente já ao editor de textos aí, LibreOffice Writer, certo? Então, eu percebi que nas últimas aulas os vídeos ficaram muito extensos, então o meu objetivo nesse vídeo é estar dando uma encurtada aí, certo? Nessa aula a gente vai ver alguns parâmetros básicos para formatação de textos de acordo com uma norma específica, certo? Vamos lá então? É, eu já abri aqui o meu Writer, só vocês abrirem aí o Writer no computador de vocês. Eu já programei um texto aqui que a gente vai editar. Então basicamente a gente vai começar configurando e formatando aí a nossa página. Então é só a gente vir aqui, certo? Na barra de menus e clicar aqui na opção formatar página, certo? A partir disso, a gente tem todas as opções de formatação de página, qual que vai ser o tipo de folha, certo? A largura, configurar as margens, se você quer que essa folha esteja no formato retrato, que é ela em pé, ou paisagem, que ela vai ficar deitada assim, certo? Então a gente tem aí diversas opções de plano de fundo, cabeçalho, rodapé, ativar bordas, dividir em colunas, certo? Aplicar notas de rodapé. Então isso é basicamente a aba, né, nossa de formatação de página, certo? A gente já definiu aqui que vai ser A4 mesmo a nossa folha, certo? De papel, ok? Então a partir disto a gente vai definir qual que vai ser a fonte que a gente vai utilizar nesse texto. Então a gente vai selecionar aqui, formatar, caractere, certo? Então a gente entra aqui, a gente tem várias opções de fonte, o estilo de fonte, se ela vai ser normal, itálico, negrito, certo? Ou os dois juntos. O tamanho que vai ser essa fonte, certo? O idioma que ela tá. E aqui a gente pode colocar outros efeitos de fonte, posição, como ela vai estar, aplicar hiperlink, certo? Aplicar plano de fundo nesses caracteres, bordas, certo? Então a gente vai definir aqui que a nossa fonte padrão é Arial, certo? E o tamanho dela 12, certo? Dá um OK aqui e já mudou um pouquinho o nosso texto. Então, a gente consegue acessar essas opções de formatação de caractere aqui também na nossa barra de ferramentas. Podem ver que a gente pode selecionar o texto e definir aqui questões quanto à fonte, ao tamanho, se vai ser negrito, itálico, sublinhado, questões de alinhamento que a gente vai ver mais pra frente aí, coloração, certo? Tudo que a gente viu no outro vídeo, no vídeo anterior, certo? Com isso, a gente entra já na parte de alinhamento, né? A gente seleciona aqui de novo, formatar, parágrafo, certo? Então a gente vai ver questões relacionadas aí ao alinhamento do nosso parágrafo. É só a gente ir mexendo nas bordas aqui. Então você tem a opção de colocar ele à esquerda, vocês podem ir acompanhando aqui, ó, ou à direita, ou no centro, ou justificado. A gente vai escolher a opção justificado, certo? Lembrando que a gente tem acesso a essas opções todas aqui também, ó. Tá vendo? Ó? A gente pode modificar o nosso texto aqui pela barra de ferramentas, é para isso que ela serve, ser um atalho para essas outras funções que a gente tem lá na barra de menu, certo? Então a gente vai deixar tudo justificado, ok? Selecionar aqui, deixar tudo justificado, certo? Então agora a gente já passa uma questão interessante que vários artigos e normas técnicas, até mesmo no projeto de conclusão de curso, é uma questão interessante, que é inserir, né, número de página. Então a gente pode colocar ele, primeiramente, a gente tem que inserir um rodapé estilo padrão, certo? E a partir disso inserir campos número de página. Ele insere aqui do jeito que se a gente colocar aqui em outros, a gente pode definir aqui que lado que vai ficar esse alinhamento da nossa página, certo? Se ele fica na direita ou na esquerda a partir aqui do alinhamento, ou no centro, aí a gente que define, ok? Então,
próxima parte nossa aqui está falando sobre inserção de figuras, certo? Então eu vou estar inserindo uma figura, é só vir aqui no menu inserir, figura, dê um arquivo, se você quiser alguma figura que já tem aí no computador, certo? No caso eu vou entrar aqui, ele vai abrir uma aba, né? Eu posso aqui modificar para mim ver melhor o que é que eu vou colocar, certo? Vou colocar esses logos aqui e ele insere essa imagem. Clicando aqui, ó, você pode ver quando aparece este símbolo, veja aqui onde está o meu cursor, quando aparece este símbolo, você consegue movimentar para onde você quiser essa imagem, certo? Você clica nela aqui e leva ela lá para cima, por exemplo, certo? Quero diminuir ela então, quando aparece este símbolo no ponteiro, é só a gente estar diminuindo essa imagem que ela fica do tamanho que a gente precisa aí, certo? A gente pega esse texto aqui, dá Enter, até ele chegar onde a gente quer, e a gente pode centralizar essa imagem aqui. A gente tem opções de imagem aqui, você pode ver, desativar quebra automática de página, quebra automática através, ou seja, ela fica através do texto, se você quiser, entendeu? Certo? Se eu selecionar essa outra opção, ela fica no meio do texto, certo? O texto se adequa à imagem, dependendo da opção desejada, certo? Então essa foi uma opção de inserção de imagem, ok? Então a gente pode também fazer o que? Colocar este título no meio, aumentar um pouco a fonte desse título, certo? A gente já está dando uma cara um pouco melhor aí para o nosso texto, certo? Lembrando que aqui a gente pode mudar também a cor se for necessário, certo? Colocando em vermelho ou outra cor que você achar melhor aí, certo? Se eu quiser definir aqui questões relacionadas, voltando lá ao parágrafo novamente, uma coisa que eu esqueci de mostrar, que é recusa espaçamentos entre o parágrafo. Então, às vezes a gente quer que aquela primeira linha fique com aquele espacinho, geralmente é 1,25, certo? Então, toda a primeira linha de parágrafo que a gente selecionar aqui, ó, deixa eu colocar de novo lá. Ela fica a primeira linha com duas casas, certo? E para finalizar aqui, a gente pode inserir uma tabela, certo? Então inserir uma tabela, a gente pode colocar uma tabela com 3 colunas e 5 linhas, certo? Ele insere essa tabela para mim. Às vezes é uma coisa interessante que eu preciso colocar um título dessa tabela aqui. É só eu clico, seguro e arrasto, como se eu estivesse selecionando, certo? Eu vou selecionar, na verdade, né? Então, essa tabela. E a partir disto, eu posso vir aqui em formatar, quer dizer, tabela, né? Desculpe, tabela. Mesclar células. Quando eu mesclo essas células, eu consigo colocar um título aqui para minha tabela. Seleciono aqui, jogo para o centro, coloco em negrito, certo? Ok? Então a gente tem essas opções aí para tabela. A gente está inserindo uma tabela. Eu fiz a minha tabela, mas eu preciso de mais uma linha. Aqui embaixo ele abre uma barra de ferramentas específica para a tabela. Por exemplo, se você clica aqui e abaixa para essa célula ficar maior, você quer que isso aqui fique centralizado, aqui ó, tem a opção centro, embaixo, em cima, certo? Se você quer inserir uma nova coluna,
ele insere uma nova coluna, certo? Se você quer retirar uma coluna, ele retira. Se você quer inserir uma nova linha, ele insere uma nova linha, ok? Então aqui, quero inserir mais uma coluna, certo? Agora eu vou mesclar as células, ok? Se eu quiser voltar a essa mesclagem, dividir células, dividir em duas, certo? Então a gente tem todas as opções para a gente estar trabalhando com tabelas, então com o LibreOffice Writer. Então eu acho que vocês tiveram já uma base boa para estar editando um texto de maneira bem simples a princípio, mas bem dinâmica, certo? E completa. Então essa aula tem esse objetivo e eu gostaria de agradecer, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.